Chrono Trigger, uma viagem pelo tempo para salvar o futuro. Oi, sou a Tisa. E se você pudesse viajar para o passado, você mudaria seus erros? Impediria uma tragédia? Ou descobriria que, mesmo alterando o passado, o futuro ainda pode encontrar um caminho para acontecer? Hoje vamos voltar para 1995, para conhecer uma das maiores aventuras já criadas nos videogames. Uma história sobre amizade, destino, sacrifício e a vontade de lutar contra um futuro que parece inevitável. Essa é a história de Chrono Trigger, o Festival do Milênio. A história começa em 1000 d.C. Um jovem chamado Crono acorda em sua casa. É um dia especial. O Reino de Guardia está comemorando o Festival do Milênio. Crono decide ir até a feira, e é lá que ele conhece uma garota chamada Marle. Ela é alegre, curiosa e parece estar aproveitando o festival como qualquer outra pessoa. Mas existe um detalhe. Marle é, na verdade, a princesa Nadia, filha do rei. Ela está cansada das responsabilidades da família real e decide esconder sua identidade. Durante o festival, Crono e Marle encontram a amiga de Crono, Luca, uma jovem inventora brilhante. E é justamente uma invenção de Luca que vai mudar completamente a história. A máquina do tempo. Luca criou uma máquina chamada Telepod. Ela permite transportar uma pessoa de um ponto para outro. Crono decide testar. Tudo parece funcionar, até Marle experimentar. Mas quando Marle entra no aparelho, a misteriosa pendente que ela carrega reage com a máquina. Um portal aparece e Marle desaparece. Crono não pensa duas vezes, ele atravessa o portal atrás dela. E assim começa a viagem pelo tempo. 600 d.C., o passado. Crono chega ao ano 600 d.C., um período em que o Reino de Guardia está em guerra contra os Mystics. E Marle foi confundida com uma antiga rainha chamada Lien, que desapareceu recentemente. O problema é que a presença de Marle começa a alterar a linha temporal. Ela desaparece. Crono precisa encontrar a verdadeira rainha e descobre que alguém tentou sequestrá-la. Depois de salvá-la, Marle retorna. Mas agora existe uma pergunta muito maior. Quem está manipulando a história? A primeira grande descoberta. Crono, Marle e Luca continuam viajando pelo tempo, até chegarem ao ano 2300 d.C. E então encontram algo terrível. A humanidade está praticamente destruída. As cidades são ruínas, as pessoas passam fome, a natureza desapareceu, e os sobreviventes vivem escondidos em abrigos. Crono encontra uma gravação que mostra o acontecimento que destruiu o mundo. Lavos. Em 1999 d.C., algo caiu do céu, um ser chamado Lavos. Seu impacto destruiu a civilização humana. Bilhões morreram. O planeta foi devastado. A humanidade nunca conseguiu se recuperar. Crono percebe algo assustador. O futuro não está apenas ruim, ele está condenado. E eles acabaram de descobrir exatamente quando tudo termina. Lutar contra o destino. Depois de descobrir o futuro, eles poderiam simplesmente aceitar, mas não. Eles decidem fazer algo aparentemente impossível: mudar o futuro. Se Lavos destruiu o mundo em 1999, então eles precisam encontrar uma maneira de derrotá-lo. E assim começa uma jornada através de milhares de anos. Frog. Durante a viagem, eles conhecem Frog, um guerreiro que um dia foi humano. Seu verdadeiro nome é Glenn. Ele foi transformado em sapo por magos, um poderoso feiticeiro. Mas sua tragédia não termina aí. Seu melhor amigo, Cyrus, foi morto. E Frog acredita que falhou em protegê-lo. Desde então, ele carrega a culpa. Sua jornada é uma tentativa de recuperar a honra perdida, a Era Pré-Histórica. A equipe chega então a 65 milhões de anos atrás, uma época em que humanos e dinossauros ainda existiam. Ali conhecem Ayla, uma guerreira forte, determinada e extremamente carismática. Ela lidera a tribo humana contra os Reptites, e é nessa época que a história revela algo importante. Lavos já estava na Terra. Ele chegou do espaço muito antes da civilização humana existir, e sua chegada alterou completamente a evolução do planeta. Lavos não é apenas um monstro. Lavos não caiu na Terra por acidente.
Ele chegou como uma espécie de parasita cósmico, consumiu a energia do planeta e, ao longo de milhões de anos, absorveu informações e DNA das criaturas da Terra, até chegar o momento em que emergiu novamente e destruiu tudo. Mas havia uma razão para ele fazer isso. Lavos estava se reproduzindo. A Terra era apenas parte de seu ciclo. Magos. Então chega o momento de enfrentar Magos, um dos maiores inimigos da história. Ou pelo menos é o que parece. Magos é o líder dos Mystics, um feiticeiro extremamente poderoso. Ele está tentando invocar Lavos. Crono acredita que precisa derrotá-lo, mas quando finalmente descobre a verdade, percebe que Magos não queria destruir o mundo. Ele queria matar Lavos, por uma razão pessoal. A verdade sobre Magos. Magos se chama originalmente Janus. Ele era um príncipe da antiga civilização de Zil. Quando criança, foi enviado para outra época após a destruição de seu reino. Ele cresceu sozinho e passou a vida inteira procurando Lavos, porque Lavos foi responsável pela destruição de tudo que amava. Magos não queria dominar o mundo, ele queria vingança. Zil, a civilização perfeita. Os heróis chegam então a uma das épocas mais importantes, 12.000 a.C., a civilização de Zil, um reino avançado, uma sociedade capaz de utilizar magia. Seu povo vive em uma época praticamente perfeita, sem doenças, sem fome, sem grandes preocupações. Mas existe um problema. Eles querem ainda mais poder e começam a utilizar Lavos como fonte de energia, o Mammo Machine. A rainha Zil acredita que pode utilizar o poder de Lavos para tornar a humanidade ainda mais poderosa. Ela constrói a Mammo Machine, uma máquina capaz de extrair energia do ser. Mas Lavos não é uma fonte de energia, é uma criatura, e ela está sendo despertada. A ambição da rainha acaba destruindo sua própria civilização. Crono e o sacrifício. Na batalha contra Lavos, Crono se sacrifica. Ele enfrenta o monstro para salvar seus amigos e morre. Por um momento, na história parece ter chegado ao fim. Mas seus companheiros não aceitam isso. Eles poderiam seguir viagem, poderiam continuar sem ele, mas decidem voltar no tempo e encontram uma maneira de salvar Crono. Esse momento representa uma das ideias mais importantes de Chrono Trigger. O destino não precisa ser aceito. O futuro pode mudar. Ao longo da aventura, os personagens começam a perceber algo. O futuro não é uma linha fixa. Cada pequena decisão altera alguma coisa. Uma vida salva, uma cidade reconstruída, uma pessoa perdoada, uma batalha vencida. Tudo muda. E pouco a pouco, no futuro começa a parecer diferente. O último confronto. Finalmente chega o momento. 1999 d.C., o dia em que Lavos deveria destruir o mundo. Mas dessa vez, Crono e seus companheiros estão esperando. Eles atravessam a carapaça de Lavos, passam por suas defesas e chegam ao núcleo da criatura. Depois de toda a viagem, eles finalmente conseguem derrotá-lo. Lavos morre e o futuro muda. Um novo futuro. A humanidade sobrevive. O mundo não é mais aquele deserto destruído que Crono encontrou em 2300. A história foi alterada. O destino mudou. Mas a aventura também chega ao fim. Os personagens começam a seguir caminhos diferentes. E Crono, Marley, Lucca, Frog, Ayla, Robô e Magos deixam de ser apenas viajantes do tempo. Eles se tornam parte da história. Robô. E existe uma história especialmente bonita, a de Robô. Uma máquina criada para destruir humanos, mas que aprendeu a amar. Robô passa centenas de anos cuidando de uma floresta. Quando seus companheiros encontram aquele lugar novamente, descobrem que ele passou séculos ajudando a natureza a se recuperar. Uma máquina que recebeu a tarefa de destruir e escolheu criar. O verdadeiro tema de Chrono Trigger. Talvez Chrono Trigger nunca tenha sido apenas uma história sobre viagem no tempo. É uma história sobre consequências, sobre arrependimentos, sobre perdas
e sobre esperança. O passado pode explicar quem somos, mas não precisa determinar quem seremos. O significado do tempo. Em Chrono Trigger, o tempo não é apenas um cenário, ele representa a própria vida. Você não pode voltar para mudar tudo, mas pode aprender com aquilo que aconteceu, pode escolher diferente, pode ajudar alguém, pode impedir uma tragédia, pode deixar algo melhor para aqueles que virão depois. E talvez essa seja a maior mensagem do jogo. Se pudéssemos viajar pelo tempo, quantas coisas gostaríamos de mudar? Um erro, uma despedida, uma pessoa que não conseguimos salvar. Mas talvez na vida não seja sobre apagar aquilo que aconteceu. Talvez seja sobre olhar para o passado e decidir o que faremos com ele. Chrono e seus amigos não conseguiram apagar as tragédias do mundo. Eles fizeram algo diferente. Eles seguiram em frente. E ao atravessar milhares de anos, descobriram que o futuro nunca esteve realmente escrito. Porque enquanto existir alguém disposto a lutar por um amanhã diferente, até o destino pode ser desafiado. E talvez seja por isso que Chrono Trigger continua sendo deslembrado depois de tantos anos. Porque sua maior viagem nunca foi através do tempo, foi através da esperança.